Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à terceira parte da lição sobre aterramento elétrico. Nessa aula vamos abordar os parâmetros do solo e os parâmetros também do aterramento elétrico. Quando falamos no aterramento elétrico em si, para sabermos se eles apresentam condições satisfatórias de uso ou não, são necessários alguns ensaios elétricos e são justamente esses ensaios elétricos que vamos dar uma verificada aqui nessa aula. Quais são esses parâmetros que são importantes do ponto de vista de projeto elétrico e do ponto de vista de funcionalidade da instalação, dos requisitos de segurança, enfim, para que esse aterramento elétrico ele atenda todos os requisitos daquela instalação. Então, não abordaremos aqui como são feitos esses ensaios elétricos para determinar esses parâmetros do solo, mas sim apresentar quais são os parâmetros do solo que estão associados ao aterramento elétrico e quais são os parâmetros do próprio aterramento elétrico que o definem. Vimos nas lições anteriores, no início dessa lição, o que é um aterramento elétrico, quais são os componentes, quais são as topologias, quais são as funções de aterramento, e agora vamos compreender quais são os parâmetros que caracterizam os sistemas de aterramento. Lembram dessa imagem lá no início da nossa lição? Se formos fazer um paralelo com o que vimos até aqui, poderíamos assumir que esse sistema é um sistema de aterramento? Vamos fazer então a seguinte análise. Se formos considerar que isso é um sistema de aterramento, poderíamos dizer então que esse parafuso aqui ele representa a nossa haste de aterramento. Poderíamos também dizer que a parede aqui onde foi cravado esse parafuso seria o solo do nosso sistema de aterramento. E teríamos esse condutor cinza como o nosso cabo de aterramento. Então, se a gente fosse analisar essa figura, esse sistema, como um sistema de aterramentos, poderíamos até assumir que isso é um sistema de aterramento. Será? Bem, para caracterizar isso como um sistema de aterramento, poderíamos até chamar isso de um sistema de aterramento, já que ele tem todos os componentes de um sistema de aterramento, né? Ele tem os eletrodos, ele tem o solo e ele tem os cabos e tem um cabo de aterramento. Então, do ponto de vista de definição, isso sim seria um sistema de aterramento. Agora, caracterizar esse sistema como um aterramento satisfatório aí já seria um exagero de nossa parte, né? Então, para que o sistema de aterramento ele seja adequado para a instalação elétrica, ele deve apresentar alguns requisitos. E são esses requisitos que condenam essa instalação aí, que não enquadra essa instalação aí como um sistema de aterramento. A malha de aterramento ela deve ter capacidade de escoar toda a corrente elétrica sem provocar um aquecimento excessivo na sua instalação. Então, esse aquecimento provocado pela corrente elétrica, que vai ser conduzido pelos eletrodos, como condutores, hastes e conectores, para que não ocorra esse aquecimento, esses eletrodos que eu acabei de falar, como condutores, hastes e conectores, eles devem ser dimensionados segundo os requisitos, tanto de proteção contra acidentes envolvendo seres vivos, quanto operação da instalação elétrica. Não menos importante, ao estabelecer os caminhos para a condução da corrente elétrica, a malha de aterramento ela deve apresentar um valor adequado de impedância e também de resistência de aterramento, de modo que esses valores de impedância e de resistência de aterramento eles possam limitar os potenciais no neutro e no sistema de aterramento, estabelecendo valores seguros que não causem riscos elevados, tanto aos usuários da instalação como à própria instalação em si. Esses requisitos de capacidade de condução de corrente, o valor adequado de impedância e de resistência elétrica, eles devem apresentar baixa dependência das condições ambientais, visto que as características elétricas do solo elas tendem a sofrer variações em função das condições ambientais. Então, nesse caso, é desejado que o valor da impedância e da resistência da malha de aterramento, das tensões de toque, tensão de passo,
presentes na malha, elas sofram poucas variações ao longo do ano. Além disso, do ponto de vista de segurança das tensões, tanto tensão de passo quanto tensão de toque, presentes na malha de aterramento, eles devem apresentar baixa diferença de potencial entre os diversos pontos do sistema de aterramento. Isso é obtido quando o projeto e execução da malha de aterramento proporcionam uma distribuição espacial de corrente que possibilite o controle do gradiente de potencial a níveis adequados, tanto de segurança pessoal quanto material. Quando a gente fala de material, a gente está falando especificamente da instalação elétrica. Então, vimos os requisitos do sistema de aterramento. Para que eles sejam simultaneamente atendidos, o projeto da malha de aterramento deve contemplar todas essas análises. Por isso, antes de projetar e construir um sistema de aterramento, o profissional deve estar de posse de algumas informações, dentre as quais podemos destacar a resistência de aterramento e a impedância de aterramento que é pretendida para aquela instalação, quais são os limites de potencial, tanto na malha quanto no entorno da malha, de forma que possam atender os requisitos de segurança pessoal e patrimonial. É importante saber qual é a área destinada à construção daquela malha de aterramento. Então, ela quem vai limitar as dimensões da sua malha de aterramento. Então, de posse dessas informações, aí dá-se início ao projeto do sistema de aterramento. Então, alguns requisitos desses são repassados pelo cliente, qual é a área destinada, quais são os limites de potenciais, qual é a resistência, mas além disso é necessário que o profissional, ao fazer um projeto de aterramento, ele conheça as instalações, verifique o local, verifique o tipo de solo, faça sondagens no solo, faça essas medições no solo, de forma que ele consiga fazer um projeto adequado que venha atender os requisitos daquela instalação. Então, para o correto dimensionamento da malha de aterramento, se faz necessário principalmente uma análise do solo, a primeira análise que deve ser feita antes do início do projeto de aterramento. Essa análise do solo ela se refere basicamente a conhecer as resistividades do solo. Eu falei resistividades do solo porque você pode ter uma malha de aterramento, uma área destinada a uma malha de aterramento, que ela apresente mais de uma resistividade de solo, ela apresente mais de um tipo de solo, ou mesmo, sendo o mesmo tipo de solo, ele apresenta diferenças de resistividade entre camadas do solo. Lembrando que a resistividade elétrica ela é uma característica específica de cada material e que define o quanto ele se opõe à passagem da corrente elétrica. Não é? No nosso caso, tratamos a resistividade elétrica tanto em sistemas de aterramento como em condutores elétricos, e sua unidade no SI é o ohmmetro. Então, quanto maior for a resistividade elétrica de um material, mais difícil será a passagem da corrente elétrica por aquele material. Então, no caso de um sistema de aterramento, como se obter essa resistividade do solo? Então, as normas da NBR, elas apresentam como é feita a medição da resistividade do solo. Então, existem alguns estudos para se fazer esse levantamento da resistividade do solo, fazer o processamento desses valores. Então, todos esses dados eles são apresentados e o procedimento, como se deve ser feito, são apresentados na NBR 7117, que teve uma atualização recentemente, agora no ano de 2020, no qual ela aborda os parâmetros do solo para projetos de aterramento elétricos. Na parte 1, ela se refere à medição da resistividade do solo e à modelagem geoelétrica. Então, além de você fazer a medição, é feito um processamento desses dados e com esses dados processados é que você vai elaborar o projeto da malha de aterramento, seguindo os requisitos do cliente e os requisitos da instalação. Então, a partir do momento que você obteve as características do solo, aí dá-se início ao projeto propriamente da malha de aterramento. Então, esse projeto ele deve atender os requisitos de segurança, de forma a reduzir os riscos de acidentes elétricos, bem como os requisitos técnicos, de forma a atender aquela instalação de forma que ela venha funcionar de forma adequada, dentro de custos razoáveis. Também um projeto de sistema de aterramento ele não pode apresentar elevados custos, que termina sendo inviável para o cliente. No tocante à malha de aterramento, os principais parâmetros que são avaliados é o GPR, que é o máximo potencial presente naquela malha. Então,
dentro da malha de aterramento, qual é a maior tensão que está registrada naquela malha de aterramento, quais são as tensões de toque, tensão de passo e quais são os valores de impedância e resistência de aterramento. Então, do ponto de vista de projeto e de montagem de instalação elétrica, possivelmente todos esses parâmetros que foram listados anteriormente, como baixa impedância, resistência e baixa resistência de aterramento, baixa tensão de toque e de passo, baixo potencial da malha, eles seriam atendidos se fosse implantada na malha uma placa metálica cobrindo todas as dimensões da malha e que essa placa apresentasse uma alta seção. Contudo, do ponto de vista econômico, não seria uma solução adequada para a grande maioria das instalações. Por que eu digo para a grande maioria das instalações? Porque tem algumas instalações que você tem que instalar realmente placas desse tipo, de forma que você consiga atender os requisitos da instalação. Contudo, do ponto de vista econômico, para a grande maioria das instalações, isso não é muito vantajoso. Então, você tem que buscar atingir aqueles recursos de forma que não apresente grandes custos para o projeto da instalação elétrica. Então, nesse caso, é bom lembrar que o projeto da malha de aterramento ele deve apresentar um equilíbrio entre os requisitos técnicos e econômicos, de forma a adequar as instalações a custos razoáveis e exequíveis. Neste caso, a busca para se atingir esses limites dos parâmetros elétricos, eles devem ser perseguidos pelo projetista, buscando reduzir os custos da instalação. O mais comum, a solução mais implantada, é a instalação de malhas de aterramento em formato de tela, como está apresentado aí na figura. Cada quadrado ou retângulo desse, que temos aqui na malha, eles não são únicos na malha, você pode ter distâncias diferentes em diversos pontos da malha, e cada quadrado desse, ou cada retângulo, dá seu nome de mesh, cuja função do projetista é ajustar essas dimensões aqui, de cada um desses quadrados ou retângulo, buscando atingir os limites dos parâmetros elétricos, sempre avaliando o custo envolvido na implantação desse sistema de aterramento. Então, um dos parâmetros que são avaliados no projeto da malha de aterramento e também nos ensaios da malha de aterramento é o GPR, que é o máximo potencial na malha, que ele é gerado quando é descarregada uma corrente elétrica no solo. Então, esse potencial ele é medido assumindo que aquela malha ela foi atingida por uma corrente de curto-circuito ou uma descarga atmosférica da ordem de alguns quiloamperes. Então, essa corrente, ao ser drenada para o solo, ela vai formar um gradiente, uma distribuição de potencial, cujo ponto máximo, cujo maior potencial, geralmente está localizado no ponto onde o eletrodo, no ponto do eletrodo que recebeu a corrente elétrica, né? Tomando-se como referência um ponto muito distante da malha. Geralmente esse ponto distante da malha ele é considerado a uma distância de 3 a 5 vezes a diagonal da malha. Então, se você tem aqui uma malha de aterramento com a dimensão máxima, com a diagonal de 100 metros, por exemplo, essa diferença de potencial é medida entre o centro da malha, ou o ponto lá onde recebeu a descarga, e uma distância entre 300 e 500 metros. Ou seja, essa diferença de potencial é o que nós chamamos do GPR. Outro parâmetro muito importante no projeto das malhas de aterramento é com relação aos potenciais da malha de aterramento. Nesse caso é o que nós chamamos de potenciais de segurança da nossa malha de aterramento. Então, imagine se uma pessoa estiver em pé dentro de uma malha de aterramento e nessa malha, porventura, venha a ser atingida por uma corrente elétrica, seja proveniente de um curto-circuito ou proveniente de uma descarga atmosférica. Então, essa diferença de potencial entre os pés do indivíduo aqui é o que chamamos de tensão de passo, e ela é geralmente medida e definida para uma distância de 1 metro entre os pés do indivíduo. Outro parâmetro bem importante no projeto da malha de aterramento também é a tensão de toque, que ela é a diferença de potencial estabelecida entre os pés e as mãos de um indivíduo, no caso da malha de aterramento,
seria entre um ponto da malha de aterramento e algum equipamento da malha, como um transformador, um disjuntor, um equipamento, a carcaça de um equipamento da instalação. Então é isso que chamamos de tensão de toque. Esses parâmetros GPR, tensão de toque e tensão de passo, eles são definidos no projeto, então eles são requisitos de projeto. Então, além dos valores de resistência e impedância de aterramento, que eles também são considerados no projeto, os valores de tensão de toque e tensão de passo são os parâmetros mais importantes do ponto de vista de segurança pessoal no projeto da malha de aterramento. As tensões de passo e tensões de toque, elas podem provocar a passagem de corrente elétrica no corpo do indivíduo, seja entre braços e braços, ou braços e pernas, ou outra parte do corpo, e dependendo da intensidade e da duração dessa corrente elétrica, ela pode provocar desde uma leve fibrilação cardíaca no indivíduo, até queimaduras ou outras lesões mais graves no organismo do indivíduo, podendo inclusive ocasionar a morte naquela pessoa, no ser vivo, seja um ser humano em si ou algum animal que porventura adentre no interior das instalações. Então, foi apresentado nessa aula quais são os parâmetros do solo e os parâmetros das malhas de aterramento. Não deixe de assistir o vídeo da próxima aula. Nela serão apresentados os esquemas de aterramento elétrico, especificamente esses esquemas de aterramento elétrico nas instalações em baixa tensão. Então, até lá.